O programa Memória da Odontologia Potiguar, do Conselho Regional de Odontologia, hoje está aqui com mais um entrevistado, o Dr. Fernando Dantas Rezende, 87 anos, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em odontologia, na turma de 1951, primeira turma que ele faz questão de ressaltar. E ao meu lado aqui o Dr. Givaldo, um dos criadores do programa, juntamente com o Dr. Lenilson, que propôs esse programa exatamente para a gente resgatar as personalizadas da odontologia. O Dr. Rezende é um cirurgião dentista muito conhecido na nossa cidade e agora o Dr. Givaldo vai estar aqui comigo para a gente conversar um pouco mais. Dr. Givaldo. Bem, eu gostaria de começar as minhas palavras fazendo um reconhecimento e um agradecimento ao presidente do Conselho Regional de Odontologia, Eimar Oliveira, que acolheu essa proposta e hoje nós estamos realizando um velho sonho, um sonho de começar a contar a história da odontologia do Rio Grande do Norte. Esse sonho torna-se uma coisa assim mais importante, principalmente porque vamos entrevistar Fernando Dantas de Rezende, um homem que dedicou a vida ao Exército, ao Banco do Brasil e à odontologia. Tudo isso em função da sociedade. Rezende é um cidadão acima, na mais alta expressão da palavra. Eu gostaria de citar um fato, para começar as perguntas, que é um fato histórico, pouco conhecido dos dentistas do Rio Grande do Norte. Em 1979, na administração de Gênio Tinoco, na ABO, eu fiz uma proposta para a criação da Escola de Aperfeiçoamento Profissional. Esse projeto foi aceito e Solon doou uma cadeira, Nelson João Silva doou um equipo e o próprio Gênio doou um aparelho de raio-x. E fizemos uma escola muito pequenininha, mas que começou a funcionar. E sabe quem foi o homem que foi convidado para abrir o primeiro curso na escola, ministrar o primeiro curso? O doutor Fernando Dantas de Rezende, juntamente com Danilo Damásio, hoje falecido e de saudosa memória. Então, Rezende, para começar a contar a história da odontologia do Rio Grande do Norte, eu acho que foi muito feliz ser convidado você, que é um dos grandes representantes da velha guarda. Eu gostaria que você, para iniciar, falasse um pouco de sua infância, onde você nasceu, de sua infância e sua juventude. Bom, eu, lisonjeado com o convite, tenho a agradecer primeiro a Givaldo, que é um camarada que, na odontologia, tomou iniciativas que eu reputo de grande valor, porque ninguém se lembrou de pensar numa memória viva para a odontologia. E Givaldo, durante o tempo que trabalhou na ABO comigo em diversas diretorias, levantou essa lebre. No conselho ele também falou e na academia ele também falou sobre o assunto e que agora eu vejo com alegria e muita satisfação que a ideia está sendo levada avante pelo atual presidente, que realmente tomou iniciativas concretas, que é exatamente essa primeira entrevista. E eu fico muito lisonjeado, muito feliz e muito agradecido ao Conselho e a Givaldo, que é o pai dessa ideia. Eu nasci em 25 de dezembro de 1923. Por conseguinte, eu tenho atualmente 87 anos, caminhando para 88. Sou filho do Dr. Júlio de Melo Rezende, que foi engenheiro geógrafo, engenheiro civil aqui em Natal, e de Dona Beatriz Dantas de Rezende, filha de Manuel Dantas. Então eu, como já estou dizendo, nasci no meio de uma família que na época dominava politicamente o Estado. O governador era Juvenal Lamartine, o prefeito era Omar Grede
Joanala Martins, casado com a irmã de minha avó, e o prefeito Omar O'Grady casou com duas irmãs de minha mãe. Dois irmãos dela, um era secretário-geral e o outro era secretário de Agricultura. Então, em 1930, houve uma revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, e aqui no Rio Grande do Norte, o partido dominante, chamava-se Partido Perrepista, foi derrotado pelo partido chamado Aliança Libertadora Nacional. Naquele tempo, o radicalismo era muito violento. Então, meu tio Omar O'Grady fugiu para Fortaleza. O governador miseou-se numa canhoneira chilena que estava casualmente no porto, e os dois irmãos de mamãe fugiram para São Paulo. Meu pai, que não tinha nada a ver com a política, porque ele era um técnico, ficou em prisão domiciliar com toda a família durante mais de 30 dias. Nessa época eu tinha 6 anos de idade. Eu terminei o ginásio no Ateneu. Terminei o ginásio no Ateneu. Então, depois de terminar o ginásio no Ateneu, eu comecei a pensar em ser gente na vida. Meu sonho era ser militar. Então eu fui a Fortaleza me candidatar à Escola Preparatória de Cadetes, mas infelizmente fui cortado no exame de saúde porque tinha que ter 1,60 m, eu só cheguei a 1,58 m. Então aquele sonho de ser militar foi de águas abaixo. Meu outro estava em segunda opção, ser engenheiro, porque meu pai achava que eu tinha muito jeito para matemática. Então eu não pude me formar em engenharia, primeiro, porque não tinha uma faculdade aqui. Não pude me formar em engenharia porque não tinha dinheiro. A família ficou financeiramente numa situação muito ruim. Então eu me empreguei nessa firma chamada Armando Campelo Gentil Limitada. Mas como eu trabalhava demais e era muito jovem, aceitei um emprego na Pané do Brasil. Na Pané do Brasil eu fiz concurso para o Banco do Brasil, fui aprovado e no dia 19 de novembro de 1943 eu tomei posse como bancário. Então essa posse no Banco do Brasil me abriu grandes horizontes, porque eu era um menino pobre, sem pai, minha mãe passando grandes dificuldades financeiras. Aí começa a odontologia, vai aparecer agora. Então, no próximo bloco a gente vai começar a falar um pouquinho dessa sua descoberta pela odontologia. A gente volta daqui a pouco. Memória da Odontologia Potiguar está aqui com o Dr. Fernando Dantas Rezende e o Dr. Givaldo, conversando sobre a vida desse odontologista que 87 tem muita história para contar. Dr. Givaldo, a gente vai agora entrar nessa parte, como é que começou a odontologia, é o interesse a parte básica do programa é a vida de Fernando Rezende. Como ele se dedicou à odontologia, isso é o mais importante. Então eu gostaria de saber, realizado no Banco do Brasil, com bom emprego, com status, qual o motivo que o levou a escolher a carreira odontológica? Tudo bem. Ao assumir o Banco do Brasil, à época, considerado um dos melhores empregos que existiam no Brasil, eu criei Alma Nova. Passei a poder ajudar a minha mãe, como era o meu desejo, e comecei uma carreira promissora que me daria total independência para o resto da minha vida. Só que além do banco eu tinha outros sonhos, né? Eu queria ser algo mais. Então eu vou dizer o que foi que aconteceu. Eu, durante esse tempo em que iniciei minha carreira no Banco do Brasil, primeiro concluí o científico em 1947, 1945, me formei em
tirei um curso de bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais, fiz um curso de piloto civil, não é? Tudo isso aproveitando o tempo em que não estava trabalhando no banco. Aí criaram a Faculdade de Farmácia e Odontologia do Rio Grande do Norte. E eu, como tinha sempre vontade de me aperfeiçoar, de continuar estudando, fiz o vestibular e passei. Então, a odontologia surgiu na minha vida como uma opção que não estava prevista. Primeiro eu quis ser milico, não consegui, depois ser engenheiro, não consegui. Então apareceu a odontologia como outra opção. Se tivesse sido engenharia, se tivesse sido medicina, se tivesse sido outra profissão, eu teria feito esse vestibular e teria passado. Mas, para a sorte minha, foi a odontologia, eu fiz o vestibular, passei, e como eu já estava inscrito no curso, eu comecei a frequentar e comecei a me entusiasmar pela odontologia. Gostou da odontologia? Gostei do negócio, comecei a me entusiasmar. Mas eu quero fazer um ligeiro retrospectivo, porque o prédio era um prédio emprestado pelo velho Ateneu. Então eu trouxe até fotos disso. O Ateneu cedeu 2 salas, uma para odontologia e outra para farmácia, porque é a faculdade criada, e mais tarde nós vamos abordar isso. Exatamente. Exatamente, faculdade de farmácia e odontologia. Então uma turma ficou numa sala e a outra turma ficou noutra sala. A faculdade foi realizada em 3 anos, o diretor inicial foi o Dr. Adolfo Porto Carreiro Ramírez, e eu vou deixar para me estender mais sobre a faculdade um pouco mais adiante. A necessidade de oficiais era tão grande para compor um efetivo de guerra que o Brasil tinha declarado, que eu fiz um concurso para o NPOR. Esse concurso eram só 50 vagas e eu fui um dos aprovados. Então, durante toda a guerra, foram 3 anos, eu fiz o curso do NPOR, terminei a guerra, terminei o curso com aprovação, fui promovido a aspirante e depois por um decreto aqui, que tem aqui em Infantaria, decreto-lei, carta patente de 26 de 12 de 1947, eu fui promovido a 2º tenente. Antes de terminar a guerra, eu fiz 5 cursos com o exército americano, que aqui existiam mais militares estrangeiros durante a guerra do que os próprios brasileiros. Apesar do efetivo brasileiro ser enorme, o efetivo de estrangeiros era muito grande. Então eu fiz 5 cursos com o exército americano, fiz um curso de minas, um curso de explosivos, um curso de armadilhas, um curso de gases asfixiantes, um curso de aerofotogrametria, e fui classificado no 4º escalão para ir embora para a Itália. Esse 4º escalão da FEB, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu estava motivado, eu tinha recebido uma lavagem, digamos assim, muito bem feita, eu estava motivado para ir. 2º tenente, 21 anos, solteiro, eu digo, o que é que eu tenho a perder? Eu vou para a Itália, eu vou ser um herói. E a gente ia ganhando 3 vezes mais do que ganhava no Brasil, não é? Então o banco foi obrigado a me botar à disposição, e eu estava só esperando a hora de embarcar, quando os alemães se renderam ao 3º escalão, e eu fui desmobilizado e voltei à vida civil. Então, como eu já te disse, eu me formei em 1951, só que a faculdade não era reconhecida. Em 1952, ela foi reconhecida e eu recebi o diploma, mais de 1 ano depois. Nesse meio tempo, eu fui visitado por uma comissão de Zé Cavalcante, de Alberto Moreira Campos, de Ascendino e de Joaquim Guilherme, para me convidarem para ser presidente da ABO. Então eu digo, mas como é que eu posso ser presidente de uma entidade que nem sócio eu sou? Viu? Nem sócio eu sou. Ele disse, não, mas você vai ser sócio. Aí fizeram lá um arrumado, e eu
passei a ser sócio da ABO e assumi a presidência em 16 de março de 1952. Eu fui presidente no período 52-53. Eu fui secretário 58 anos da ABO. Até o presente eu tinha sido secretário de 7 congressos, 19 semanas, 8 jornadas. A primeira jornada da PCD no Nordeste, 4 semanas de cultura, um seminário, 5 congressos, um de endodontia, um de periodontia, um de cirurgia e outras entidades, porque as outras entidades me chamavam para secretário. Esse currículo enterrou-se em 1998, mas de lá para cá eu ainda recebi mais algumas honrarias e eu vou só citar 2. Fui presidente de honra do 19º Congresso de Odontologia do Rio Grande do Norte e presidente de honra do 11º Congresso de Odontologia e presidente de honra da 19ª Semana Odontológica do Rio Grande do Norte. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre as semanas odontológicas, falar um pouco também das realizações do Dr. Rezende nessa área mais acadêmica, já que ele não foi professor da universidade, mas sempre esteve participando desses congressos, dessas semanas, da parte educacional, da parte acadêmica da odontologia. Estamos de volta com o programa Memória da Odontologia Potiguar, com o Dr. Fernando Rezende e o Dr. Givaldo. Givaldo, agora a gente podemos entrar um pouco nessa parte de intercâmbio, a parte das semanas odontológicas, foi importante na vida do Dr. Fernando. Como surgiu as primeiras semanas odontológicas do Rio Grande do Norte e em que momento e gestão começou o intercâmbio da odontologia do Rio Grande do Norte com outros estados. Então eu gostaria que você fizesse uma síntese das semanas odontológicas e do intercâmbio. A ABO era uma coisa que tinha sido fundada, uma entidade que tinha, não era a ABO nesse tempo, era a AORGN, Associação Odontológica do Rio Grande do Norte. Tinha sido fundada em 30 de setembro de 1930 e teve uma vida inicial com 12 fundadores, mas era uma entidade que naquele tempo, a odontologia daquele tempo, era uma odontologia que, comparado com hoje, era uma odontologia empírica praticamente. Então, depois de um certo tempo, mesmo porque a odontologia fundada em 1930 foi a época em que o Brasil passou por uma grande convulsão, digamos assim, política, porque Getúlio Vargas assumiu e o país, até que conseguisse se equilibrar, passou por uma digamos, estagnação muito grande. Então, os nossos colegas daquele tempo quase que não produziram nada. Mas existia um colega chamado Alberto Moreira Campos, que teve a feliz ideia de pegar todos aqueles arquivos e levar para o consultório dele. Então, quando eu assumi em 1952, uma das minhas grandes preocupações foi fazer com que aquela AORN saísse daquele imobilismo. Não se fazia nada, não existia nada, Alberto guardava tinha os documentos guardados. Então, eu aceitei a missão de ser presidente, nomeei uma diretoria, e se apenas a gente não dispor de mais tempo para tecer alguns comentários sobre essa primeira diretoria. Mas essa diretoria tinha expoentes da odontologia daquele tempo, na qual eu estava começando a entrar. Pode citar alguns nomes desse seu grupo? Pois bem, a primeira diretoria era composta por Alberto Moreira Campos, primeiro secretário, Rosalvo Pinheiro Galvão, segundo secretário, Max Cunha de Azevedo, tesoureiro, a Luiz de Góes Barros, diretor
tesoureiro, Joaquim Guilherme já era diretor social, Ascendino Henrique de Almeida era orador, bibliotecário José Rodrigo Medina, Antônio Pipo, diretor de departamento técnico profissional, e Hamilton Passo, diretor do departamento de divulgação e propaganda. Então a gente não tinha uma sede para se reunir, porque eu estou dizendo que a sede, a ORN era tudo Alberto Moreira Campos. Então, a minha maior preocupação quando assumi essa presidência era em organizar e conseguir ter uma sede para a gente se reunir. Foi aonde o primeiro local? Aí a diretoria se reunia na casa dos colegas, né? A gente tomava decisões, e uma das decisões foi criar uma brigada de choque formada por 12 colegas que se comprometeram a cada um dar 100 cruzeiros, parece que era a moeda da época, para a gente alugar uma sede. E depois de muita procura, alugamos o segundo andar do edifício Matias, ali na Rio Branco. De frente ao Banco do Brasil. De frente ao Banco do Brasil. Então, Joaquim Guilherme, com a versatilidade dele que ele já tinha nessa época, viu? E mais a ajuda de todos os diretores, começou a fazer com que a ORGN se transformasse num local onde a gente pudesse reunir os colegas, onde a gente pudesse jogar baralho, onde a gente pudesse jogar sinuca, onde a gente pudesse ter uma geladeira com a cervejinha gelada. A convivência, né? Então, convivência social. A ORGN começou a ter uma vida própria. Foi o embrião da ABO, né? Foi o embrião da ABO. Foi o embrião da ABO. Então, dessa parte social, eu comecei a me preocupar com a parte científica, porque essa parte científica era nula, não existia coisa nenhuma. Então, graças à minha iniciativa, nós organizamos, e foi Pipo que organizou, a primeira semana odontológica do Rio Grande do Norte. Essa primeira semana odontológica do Rio Grande do Norte foi toda feita com prata da casa. Os colegas que ensinavam na faculdade, com outros que tinham capacidade de assim fazer. Então, essa semana odontológica foi um sucesso para nós, não é? Então, terminada a semana odontológica, eu terminei minha gestão, na qual eu prestei conta com um relatório que ainda tem a cópia guardada. Eu quero também dizer o seguinte, que todas as semanas que eu participei como secretário, eu depois apresentava um relatório pormenorizado de tudo que tinha acontecido. Então, quem me sucedeu foi Joaquim Guilherme, parece que me sucedeu. Aí começou-se a se pensar em fazer um negócio assim mais substancioso, quer dizer, trazer colegas de fora, de outros estados, que pudessem trazer mais esclarecimento e mais aperfeiçoamento para um nível técnico dos nossos dentistas daquela época, que eram 40 e poucos dentistas. Viu? Hoje Natal deve ter mais de 2.500 dentistas em atividade. Éramos 40 e poucos dentistas. Qual é a semana que mais o senhor disse, trabalhei, foi a maior realização? O senhor lembra alguma coisa dessa semana? Deu satisfação, teve um convidado? Como eu disse, foram 19 semanas que nós realizamos, né? Todas, para mim, representaram um esforço muito grande, porque nós conseguimos trazer, nós vamos ver isso mais adiante, se houver tempo, nós conseguimos trazer grandes vultos da odontologia da época. No próximo bloco a gente retorna com esse mesmo tema, sobre esses intercâmbios, os dentistas, os grandes cirurgiões dentistas que estiverem em Natal participando desses seminários, congressos e eventos, né, que foram realizados pela ABO, mesmo por outras entidades aqui do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com Memória da Odontologia Potiguar com o Dr. Fernando Rezende e o Dr. Givaldo.
Vamos continuar ainda nesse tema do intercâmbio, né? Parece que teve nome como Marcelo, que foi muito importante. Marcelo Augusto Galante. Aí é o seguinte, talvez os jovens da odontologia do Rio Grande do Norte não saibam a importância de um dentista paulista que veio ao Rio Grande do Norte pela primeira vez, se apaixonou pelo Rio Grande do Norte e nessa paixão ele fez um trabalho fantástico unindo a odontologia do Rio Grande do Norte com a odontologia paulista. O que ele significou para a odontologia do Rio Grande do Norte? Em que ano ele chegou aqui, né? Que veio, esteve participando. E a vinda quem fez a vinda pela primeira vez e quem o convidou a vir ao Rio Grande do Norte. Olha, falar sobre Marcelo Augusto Galante será um grande prazer para mim, porque Marcelo Augusto Galante criou, digamos assim, um limite antes de Galante e depois de Galante. Galante foi um camarada que veio aqui representando uma entidade de São Paulo, que era o UOP, a União Odontológica Paulista, para participar de uma jornada chamada Primeira Jornada de Odontologia do Rio Grande do Norte, que nós idealizamos de realizar em Caicó. Foi bem, aí chegou aquele camarada representando a UOP, desembarcou aqui, nós fomos no aeroporto e começou o relacionamento dele, que vocês vão ver como foi importante para a odontologia do Rio Grande do Norte. Marcelo era um camarada extrovertido, alegre, desinibido, moço, um grande dentista lá no Rio de São Paulo e extremamente relacionado com o mundo, a nata da odontologia de São Paulo. Então Marcelo nos acompanhou até Caicó. Nessa viagem, ele virou moleque, viu? Ele topava tudo, se fazia todo tipo de brincadeira e ele aceitava. Em Mossoró ele soltou bomba, fez miséria. Era uma coisa impressionante, a alegria dele, viu? Assim, aceitar tudo que a gente fazia, toda safadeza, toda sacanagem. Ele bebia, fumava, fazia tudo. Topava tudo que você imaginasse e convidasse, ele topava. Então, ele foi conquistando a gente. Voltou, nós nos despedimos dele e ele se ofereceu para ajudar a gente no que a gente precisasse. Então nós nomeamos ele nosso cônsul honorário em São Paulo. Tudo que a gente precisava, queria dar um curso de seja lá do que fosse, ele arranjava o melhor professor de São Paulo. E a nossa fama começou a crescer, então quando ele conversava com um professor desse para vir para cá, eles aceitavam imediatamente, porque eles vinham com as esposas, entendeu? Chegava aqui, eram recebidos principescamente, nós dávamos hospedagem, não pagava um tostão a ninguém, mas nós dávamos hospedagem, dávamos comida. É assim nós trouxemos dezenas e dezenas e dezenas de colegas de São Paulo, de Bauru, de Piracicaba e de outras cidades importantes de São Paulo. A essa altura dos acontecimentos, nós tínhamos também conseguido prestígio em Belo Horizonte, onde ele trouxe muita gente, ali o Lucena de Figueiredo, e em Porto Alegre nós trouxemos muita gente boa. Então, foram professores que lá de São Paulo e Belo Horizonte e do Rio de Janeiro que nós conseguimos fazer aqui. Fora o prestígio que a gente tinha com a CAPES. Você disse muito bem que a odontologia do Rio Grande do Norte é antes e depois do Marcelo Galante. Isso faz uma justiça total a ele pela forma como ele se dedicou à odontologia do Rio Grande do Norte. É que você, tendo uma grande atuação odontológica na clínica privada, nunca pensou em ser professor? Essa é outra pergunta. Se você que teve uma atuação tão grande na clínica privada, essa pergunta eu estou lhe fazendo porque quando eu terminei a odontologia em 1967, o primeiro consultório que eu frequentei para fazer um estágio foi o de Resende, para aprender amálgama, que ele era uma sumidade em amálgama, e aprender, sobretudo, organização, porque ele era profundamente organizado. Eu aprendi amálgama, mas organização eu não aprendi, não.
eu sempre sonhei em ser professor da faculdade. Só que quando eu tinha uns 3 ou 4 anos de formado, quando o diretor da faculdade me convidou para ser professor. E eu não pude aceitar o lugar porque existia a organização do Ministério da Saúde chamada DASP. O DASP exigia que houvesse uma correlação de matéria. Então eu, como funcionário do Banco do Brasil, só podia ensinar numa faculdade de economia ou então de ciências contábeis e atuariais. Não pude ser professor de uma faculdade de odontologia. Vários anos depois, eu me aposentei do banco, e na época era Odilon Garcia, que era o diretor. Então Odilon disse, olha, Rezende, agora você aposentou, desaparece esse impedimento, eu gostaria que você viesse ser professor aqui. Aí eu compareci à faculdade e tive o grande desprazer de não poder aceitar o convite dele, porque eu tinha que começar como assistente voluntário, que é um tipo de professor que trabalha de graça. Sem remuneração. Sem remuneração. Aí eu disse, Odilon, na altura em que eu estou com um consultório próspero, fechar meu consultório para vir ensinar de graça para o governo federal, isso não dá certo para mim. Não, apesar de eu querer muito ser professor, financeiramente não dá certo. Eu quero um contrato. Você me contrate que eu venho. O preço do contrato será uma coisa pro forma, mas eu ensinar de graça. Então aí morreu o sonho de ser professor. Aí o Odilon disse, não, mas aqui não tem nenhum professor contratado. Eu digo, olha, eu não sei se você aqui tem ou não tem, mas eu sou dentista de uns 5 ou 6 professores que chegaram de Fortaleza para ensinar na faculdade de matemática, e todos eles vieram com um contrato. Então como é que a faculdade de matemática contrata e a de odontologia não contrata? Mas o senhor acabou entrando para o lado dos seminários, dos congressos, né? Eu realmente não fui professor, mas eu participei de centenas de cursos. A relação chega a mais de 200 cursos que eu fiz. Como você se sentiu quando teve de deixar a secretaria da ABO e a atividade odontológica depois de tantos anos de trabalho? Em 1998, eu estava sendo secretário de Ricardo? Não? Ricardo Calazans? Ricardo Calazans. Ele foi um diretor, um presidente jovem, inovador, um homem de muita personalidade, um homem de muito desejo de trabalhar pela odontologia. Mas ele começou a colidir comigo porque eu era uma pessoa que valorizava muito os livros de ata, eu valorizava muito o que estava escrito como memória, porque eram vários livros, entendeu, que eu tinha o maior carinho por aqueles livros. Então, naqueles livros de assembleia, livro de reunião de diretoria, tudo era feito à mão. Eu tive excelentes secretárias que me ajudaram muito, mas ele queria transformar tudo em computação. No computador ele transformava aquilo num disquete, não sei como era, guardava aquele disquete, depois eles iam perder aquele disquete, como perderam 2 livros, viu? Que tinham a memória nesse tempo não era mais a ORGN, já era a BORN. Então eu fiquei assim, trabalhando com ele, cumprindo todas as minhas missões, mas com aquela coisinha. Uma pequena insatisfação. Dentro, né? Aquela, assim, uma certa decepção. Quando chegou no fim do ano, ele reuniu a diretoria para uma despedida. Aí, nessa reunião, quando terminou a reunião, ele disse, olha, ele tinha sido reeleito para outro período. Todos os meus diretores que quiserem continuar, eu terei imenso prazer em nomeá-los para a história. Aí ficou aquele silêncio, aí eu levantei a mão e disse, Ricardo, eu já trabalhei muito, já estou há 40 e tantos anos, 48 anos parece que eu tinha na época de trabalho pela ABO. Na verdade eu tinha aquela pequena mágoa, né, íntima, dele ter tentado mudar tanta coisa que eu passei criando esses anos todos. Eu gostaria de dizer que está na época de eu me recolher
eu deixar de Em que ano, diretoria. Em que ano o senhor deixou a BO? 1948. Não, 1998. 98. Aí ele disse, Rezende, se é a sua vontade, tudo bem. Aí ninguém se levantou para dizer, Rezende, você continue. Não apareceu um diretor que dissesse, não, Rezende, continue, nós queremos que você continue. Ninguém disse nada. Aí eu senti no íntimo que estava mesmo na hora de eu ir embora. O senhor tem quantos filhos e quantos seguiram a vida odontológica? Eu tenho 6 filhos, 4 homens, um médico, um jornalista, Flávio Rezende. um administrador de empresa e um dentista. Esse dentista chama-se Jorge Rezende. Ele é especialista em implantes, especialista em periodontia e faz também uma dentísticazinha nas horas vagas, só para os parentes e as pessoas mais íntimas. E 2 filhas, uma é nutricionista do Hospital das Clínicas e a outra mora em Brasília. Esses 6 filhos me deram 16 netos e os netos já me deram 5 bisnetos. Eu gostaria de fazer um fecho nesse programa, prestando uma homenagem a alguns colegas que, depois de trabalharem muito pela odontologia, hoje são falecidos. E eu citei aqui na pergunta, eu digo, inúmeros colegas trabalharam pelo engrandecimento de nossa profissão, entre os quais você, professor Rezende, Pedro Lopes Cardoso, Alberto Moreira Campos, mais 4 tiveram uma relevância especial. Dr. Francisco Ramalho, José Cavalcante de Melo, Odilon de Amorim Garcia e Clemente Galvão Neto. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dessas 4 grandes figuras. A admiração que eu tenho por eles, Zé Cavalcante, como eu já citei, foi o professor que mais tocou, digamos assim, a mim como colega e como profissional, porque ele foi uma pessoa eternamente a disponibilidade que ele descobria para resolver tudo quanto era problema que a nossa turma tinha. Ele foi o nosso paraninfo. Clemente foi um homem que marcou a presença dele de uma maneira, digamos assim, quase que insubstituível. Heróico. Porque Clemente era um homem, entendeu, que marcou a existência dele como dentista, não só aqui, como dentista do Rio Grande do Norte, como dentista de um renome nacional, porque ele foi presidente, ocupou cargos importantíssimos no Conselho Federal de Odontologia e foi um homenageado e, digamos, recebeu diplomas e reconhecimento e honraria no Brasil inteiro. Então foi um homem que construiu a academia, foi um homem que foi professor, foi um homem que recebeu tudo quanto era honrarias que a BO podia distribuir. Foi um homem que recebeu no Conselho também regional todas as honrarias que foi possível fazer. Foi um homem que criou o Museu de Odontologia, que faz parte da nossa academia e que provavelmente ele disse que era o maior do Brasil, que tinha mais de 5.000 peças que ele conseguiu durante essa existência dele todinho coletar e estão presentes lá no museu, que eu ocupo o andar todinho da academia. Odilon Garcia é uma pessoa também que a gente, quando faz referência a ele, fica com, digamos assim, com tanta coisa na cabeça para dizer quem foi Odilon Garcia, que em poucas palavras eu não conseguiria, apesar de resumir, né? Um resumo aqui da vida dele. Odilon foi um homem que contribuiu positivamente para engrandecer e melhorar o nível cultural dos nossos dentistas aqui, porque a maior parte desses professores de fora, coordenado por Galante, foi ele que trouxe aqui a Natal. Foi um homem que organizou não só os convites, como participou da diretoria, da presidência, participou de diretor social
diretor científico, e foi um homem que soube trazer para o Rio Grande do Norte a nata da odontologia de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro. Agora... O Rezende, dando uma ajudazinha com relação ao doutor Odilon, foi ele que comprou na gestão dele, que ele comprou um terreno da velha sede da ABO, uma grande conquista. Secretaria da ABO. Mas eu quero também dizer que nessa parte da ABO, Pedro Lopes Cardoso foi o homem que em 3 anos construiu a sede e inaugurou a sede da Felipe Camarão. Não é que não tinha, ele tenha feito tudo sozinho, porque o Odilon comprou o terreno e Bernon começou a comprar o material. Clemente programou toda a parte estrutural, quer dizer, as plantas, tudo isso. Solon também deu sua participação, mas Pedro Lopes, em 1967, assumiu a presidência, começou a construir, continuou em 68, 69, concluiu. Gostaria que você fizesse uma referência ao pernambucano Francisco Ramalho, e a gente encerra. Olha, doutor Francisco Ramalho, eu tenho um trabalho sobre ele aqui. Doutor Francisco Ramalho foi um dentista nascido... São José do Egito? Ele nasceu em Pernambuco. Pernambuco, São José do Egito. Criou a Associação Odontológica da Paraíba. Criou a Associação Odontológica do Rio Grande do Norte. Foi presidente da nossa associação. Era um homem que trabalhava na Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas. Trabalhava com meu pai, trabalharam juntos muitos anos. É um homem que criou uma família maravilhosa, da qual eu faço parte, e é um homem que soube, ao lado da odontologia, prestar relevantes serviços ao Rio Grande do Norte, porque ele era o braço direito do meu pai na Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas. Foi o primeiro presidente e um homem que sonhou sempre em ter uma odontologia melhor e se esforçou muito para que os colegas dele à época também colaborassem com esse negócio, porque um homem só não faz. Uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão. E espero que esse sonho de criar a memória viva da odontologia se perpetue através de outros que vão ser seguidores dessa iniciativa que começa hoje. Doutor Oswaldo, o sonho, na verdade, não é mais sonho, é realidade. O sonho passou a ser uma realidade e eu estou muito feliz com isso. Espero que vamos dar continuidade a esta vamos dizer, esta atividade, essa ação. A memória da Odontologia Potiguar fica hoje com o Dr. Rezende e nos próximos programas mais personalidades da odontologia vão estar aqui, falando, conversando, dando mais informação para a gente contar um pouquinho da nossa odontologia, a odontologia do Rio Grande do Norte.